Eu sou Helena Dias e está começando mais um Trilhas do Nordeste. Aqui você encontra pautas, histórias e personalidades nordestinas sempre com o olhar do povo. Reportagens e entrevistas que falam sobre o Nordeste, dão evidência às nossas narrativas de resistência, mas também de fartura e solidariedade. Vem comigo! No Sertão da Gente, vamos ficar por dentro do primeiro seminário regional sobre os impactos dos parques eólicos no Nordeste. Já no território de solidariedade, a gente vai conhecer o grupo Cores do Amanhã, que trabalha com artes, esportes e cidadania no Recife. No Aqui Pra Nós, a prosa é com o educador popular e realizador do canal no YouTube Litera Negra, Messias Martins. Nós vamos conversar sobre produções literárias do povo negro. Já no Balaio Cultural, a gente vai até Caruaru, em Pernambuco, para conhecer o TEA, Teatro Experimental de Arte, que atua e resiste na cultura local. E no Que Tu Indica, a sugestão é de ler e aborda ilustrações. Vem comigo! Quando o assunto é geração de energia eólica, a nossa região demonstra um grande potencial, mas os impactos das suas instalações no meio ambiente e na vida de famílias que moram próximas a parques eólicos acendem um sinal de alerta sobre essa energia ser a melhor escolha para nós ou não. Para entender melhor sobre esse assunto tão importante, o repórter Rodolfo Rodrigo nos traz informações sobre o primeiro seminário regional sobre os impactos dos parques eólicos no Nordeste. Vamos conferir. Nos últimos anos, os parques eólicos têm mostrado uma possibilidade de produzir energia limpa, renovável e ilimitada. Segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico, o ONS, o Nordeste é o maior responsável pela produção desse tipo de energia. São 805 parques eólicos instalados no Brasil, sendo mais de 700 na região Nordeste. Hoje, o Rio Grande do Norte é o maior produtor de energia eólica do Brasil. O estado possui 345 empreendimentos. Só nos municípios de Parazinho e João Câmara, são mais de 650 turbinas em atividade. Ao todo, o estado possui mais de 1.500 turbinas em funcionamento. Por outro lado, os parques eólicos trouxeram problemas para quem vive à margem dos empreendimentos. Para abordar e discutir os impactos ambientais e sociais causados na vida das comunidades que se encontram ao redor de projetos eólicos, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em parceria com a Caritas, a Universidade Estadual do Rio Grande do Norte e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Seridó, realizou o primeiro seminário regional sobre os impactos dos parques eólicos no Nordeste. Quem está de barriga cheia não lembra de quem está no campo, né? E nós temos também que pensar na importância da agricultura familiar para a cidade. Nós não somos totalmente contra a implantação, mas nós precisamos pensar no amanhã, no futuro. Porque se o campo não planta, a cidade não janta. Entre os impactos dos empreendimentos estão a emissão de ruído pelas hélices das torres, causando distúrbios do sono, enxaqueca e estresse, interferência na rota de aves, modificação da paisagem natural, a alteração do modo de vida tradicional e danos aos sistemas ambientais litorâneos. O professor da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, Manuel Cirício, apresenta os impactos causados na Caatinga. E aí, grande parte desses parques eólicos já em operação, eles acabam causando aí impactos dos mais diversos, alguns mais de menor magnitude e outros de maior magnitude. Né? Impactos, por exemplo, mais pontuais com relação à própria retirada da vegetação, né? A perda da biodiversidade, a exposição do solo e a suscetibilidade à erosão, junto à abertura aí de estradas e todo um contexto, a própria instalação de aerogeradores, que, por sua vez, vai ter impactos muito fortes na questão da fauna alada, morcegos, aves migratórias, né, que vão sofrer diretamente com a perspectiva desses empreendimentos, Rodolfo. Durante o seminário, as instituições elaboraram uma carta aberta direcionada aos poderes constituídos. Eles reivindicam o estabelecimento de áreas protegidas na região do Seridó, o fomento de unidades de conservação em nível municipal no estado potiguar e a identificação, resguarde e promoção do patrimônio cultural e natural do semiárido potiguar, em especial da região do Seridó. Por um lado, é nessa atuação que nós colocamos de incidência política para que haja uma fiscalização maior, e aí, havendo a fiscalização maior,
logicamente, a instalação de parques eólicos vai também respeitar alguns requisitos que devem ser estabelecidos, então, favorecendo aí essa questão que a gente colocou do equilíbrio do ecossistema, efetivamente, e na medida em também que nós damos conhecimento às pessoas, é natural também que elas se resguardem e os impactos que elas sofrem também sejam minorados a partir de que elas vão ter uma capacidade ali, menor que seja, de negociação. Todas as propostas apresentadas pelo seminário têm como objetivo contribuir para reafirmar o restabelecimento de políticas públicas adequadas e a ampliação de ações para a garantia permanente da convivência digna, sustentável e plena com o semiárido potiguar e seridoense. Não é de hoje que a gente sabe que a arte e os esportes são espaços potentes para a construção de uma consciência de cidadania e para a transformação social dos lugares em que vivemos. O Território de Solidariedade de hoje fala um pouco sobre isso, contando a história do grupo Cores do Amanhã, que atua há 13 anos no Recife. Vamos conhecer! Quatro amigos atuantes em ações de voluntariado e o desejo em comum de oferecer melhores oportunidades para crianças e jovens carentes da comunidade do Totó, na zona oeste do Recife, foi o que deu início à ONG Cores do Amanhã. Em 2009, o que começou de forma improvisada no terraço da casa da mãe de Josi Barata, uma das fundadoras da ONG, hoje conta com uma sede que proporciona ações inclusivas e ocupacionais por meio da arte, dança, cultura e esportes. Os beneficiados são as famílias que estão expostas diariamente a situações de vulnerabilidade social. É que a ONG está localizada no entorno do complexo prisional Professor Aníbal Bruno, e alguns dos jovens atendidos têm parentes detidos na penitenciária. Eu cresci do lado de um grande presídio, né, que é o terceiro maior das Américas Latinas, né, que é o Aníbal Bruno. E do sonho de não ver mais aqueles jovens se perderem com o tráfico ou se envolverem com drogas, né, e também as crianças que começam a ser aliciadas também por isso, eu comecei a observar que minha mãe dava aula de reforço, né, desde pequena eu acompanho minha mãe dando aula de reforço. E a gente decidiu, né, eu conversando com minha mãe, eu pedi a ela para começar a dar uma oficina de arte para as crianças lá no reforço, para tentar ajudar ela de alguma forma. E como tem mudado! O Cores do Amanhã é um grupo formado por educadores, artistas plásticos, grafiteiros, artesãos, músicos e artistas de diversas áreas que buscam levar cultura e cidadania através da arte. Atualmente, a ONG atende mais de 650 famílias fixas em atividades que vão do balé até o karatê. E além das práticas culturais, após a pandemia, o espaço também passou a oferecer solidariedade através da doação de alimentos e refeições para os mais de 750 alunos. A pandemia chegou muito forte aqui na comunidade da gente também. Então, a gente conseguiu atender mais de 8 mil famílias de forma emergencial, com cesta básica, com itens de higiene, com álcool, com máscara. Uma semente que nasce também dentro de casa. Isabel Lucena é psicoterapeuta e se voluntariou à ONG depois que seu filho começou a fazer parte das atividades de karatê na organização. Tento agregar valores na vida de pessoas, né? Então eu uso do meu conhecimento dentro da psicologia, né, um grupo de crianças voltado a TDAH, autismo, né, as mulheres, uma roda de mulheres, e aí a gente trabalha a questão da ansiedade, da depressão. Então a gente tem tentado trazer isso para dentro da comunidade para que essas pessoas tenham a oportunidade, né, da escuta, de entender e tentar solucionar, na medida do possível, né, as suas demandas, como ansiedade, depressão, algum pânico, entre outros. A instituição também oferece encontro e formações para as mulheres através do Cores Femininas, com o intuito de fortalecer o diálogo sobre gênero e a ocupação feminina na sociedade. Há mais de 10 anos, esse projeto vem colorindo as ruas do Recife. Para ajudar a espalhar as cores da solidariedade, acesse as redes Cores do Amanhã ou o site coresdoamanhã.com.br.
Chegou a hora do intervalo, fica aí que a gente já já volta. E voltamos com o Trilhas. Quem nos assiste pelo YouTube deve utilizar a plataforma para se informar de diversas maneiras, já que hoje é o lugar em que nos encontramos para além da TV. Nesta edição do Aqui Pra Nós, a gente vai falar justamente sobre um canal no YouTube que traz a literatura e o povo negro para o centro do debate, o Litera Negra. O canal tem mais de 15 mil inscrições na plataforma e quase 30 mil seguidores no Instagram. A gente conversou com Messias Martins, que é o realizador da iniciativa. Vamos ver. Olá, gente! Nós estamos aqui hoje com o Messias Martins, que é educador popular e também realizador do canal no YouTube Litera Negra. Seja bem-vindo, Messias! Oi, Helena, muito obrigado. Bom dia para quem for de bom dia, boa tarde para quem for de boa tarde, boa noite para quem for de boa noite também. Messias, conta pra gente como é que surgiu o canal e se você esperava chegar em tanta gente. O canal acaba nascendo também fruto de uma série de inquietações que eu trazia da época que eu trabalhei como livreiro. Passei alguns anos trabalhando em umas livrarias em São Paulo e em Recife também. E era muito comum as pessoas perguntarem para a gente sobre algum livro que a gente não conhecia, né? E como vai todo tipo de gente em livrarias, inclusive aquelas pessoas que acham que os livreiros leram todos os livros que tem lá, né? Quando muita gente só tem tempo de acompanhar as lombadas dos livros. Aí a gente ia lá no YouTube, procurava alguma resenha. E eu aprendi com uma autora, que é a Chimamanda Ngozi Adichie, na primeira vez que ela veio para o Brasil, em 2013, ela fala sobre um teste de pescoço, que é aquele movimento que faz com o pescoço quando chega em determinado lugar para ver quais são os corpos que estão ocupando aqueles lugares, né? Quem é que está em pé servindo, quem é que está sentado sendo servido. Comecei a fazer esse movimento também e aí comecei a acompanhar a partir desses vídeos, né, dos chamados booktubers, como tinha na época. Comecei a reparar que havia pouquíssima produção referente a autores negros. Parecia que negros não escreviam livros. E também não lembro de algum desses booktubers ser negro também, né? Também pareciam de uma classe diferente da minha, vide todo o aparato que tinha lá de estrutura para as gravações. Então, fui alimentando essas inquietações por algum tempo. Quando eu entrei em 2016 para fazer história na UFPE, aí eu resolvi aliar uma coisa a outra, as coisas que eu estava aprendendo na universidade com aquela experiência que eu tinha como livreiro também, e na careca e na coragem nasceu Litera Negra, e tá na internet desde 2016. Messias, você estudou história, né? Chegou a cursar um pouco de história e agora estuda arquivologia, né? Nessas tuas experiências e também na área de educação popular, você acredita que referências literárias negras, elas estão de fato ocupando espaço ou a gente ainda vive uma realidade de muita invisibilização dessas produções? Eu acho que a gente tem ocupado os espaços muito a partir da lei de cotas, né? A gente tem lá a 11.639, que é a lei de obrigação do ensino de história de África e relações étnico-raciais nas escolas, né, e universidades também. Uma lei que começa em 2003, tem um avanço em 2004 para as universidades, mas quando eu estudei em 2016, para vocês terem uma ideia, né, a gente só teve ali em 4 anos de curso, quase isso, uma disciplina apenas no currículo obrigatório de História, que era uma licenciatura, sobre o ensino de África, né? Então, você imagina a gente estudar um continente inteiro em um período de 3 ou 4 meses, que é quanto dura um período, né, sem interrupção. Então, começo a observar, a partir da entrada da universidade, a gente ocupando alguns espaços, principalmente por conta dessa lei de cotas. Eu também fui cotista na UFPE e sou cotista agora na UF, e percebo a gente ocupando esses espaços, mas ainda é insuficiente, né, se a gente for considerar os 500 anos de história que temos, né? Messias, quando a gente traz um recorte, né, da literatura e da educação também, do povo negro, né, e feita pelo povo negro, no Nordeste, você acredita que a invisibilização ela é maior, assim, o povo negro nordestino brasileiro, ele passa por esse processo de invisibilização de suas produções de maneira mais forte? Como é que é esse recorte? Acredito, e tem dados concretos, assim, para argumentar, né, sobre isso. Assim, tem uma pesquisa da professora Regina Dal Castanho, uma pesquisa de 2016,
ela é da Universidade de Brasília. Ela faz um levantamento de 1960 até 2015 de todos os livros que foram publicados. Na verdade, ela faz um apanhado de quase 900 títulos, e desses analisados, apenas 10% eram de autores negros, né? E ainda assim, bastante puxado para o lado do Sudeste. Não lembro de ter algum autor que fosse nordestino dentro dessa pesquisa. Mas 90% deles, né, estão nesse eixo Rio-São Paulo, e são majoritariamente compostos por homens brancos, e que, por sua vez, acabam reproduzindo, né, na sua literatura a sua vivência, né? Então, a gente tem também quase 90% da literatura nacional de homens brancos, né, de uma classe média alta, desses grandes centros urbanos, assim, de São Paulo e Rio de Janeiro, majoritariamente. Messias, a gente está falando aí de uma disputa de narrativa que ela faz parte, de fato, de um projeto de país, né, de uma visão de mundo, de perspectiva, de sociedade, né? Qual é o papel da educação, da literatura, dos livros, da leitura, né, na luta antirracista? Eu acho ela fundamental, sabe, Helena? Inclusive, tem uma música dos Racionais, né, o capítulo 4, versículo 3, daquele álbum fabuloso que foi Sobrevivendo no Inferno. Mano Brown, ele diz que a fúria negra ressuscita outra vez. E quando eu penso sobre isso, eu fico pensando que tanto Mano Brown como Ed Rock, KLJ e o Ice Blue sabiam lá no finalzinho de 1997 que eles não eram a ponta de lança na luta antirracista, mas que eles representavam uma luta que era ancestral, uma luta histórica. E é bonito a gente falar hoje, fogo nos racistas, mas a gente pode também se armar com essa história ancestral que nos precede, né? Deixar um pouco de lado aquela vontade absurda, né, de sentar na janela e entender que, na verdade, a luta ela é histórica, como eu falei no início, né? A gente tem um movimento negro aí com décadas de atuação, por exemplo. Messias, quem for assistir, né, for no YouTube assistir o Litera Negra, o que é que vai encontrar? Que tipo de indicações, né, você tem trabalhado lá? Quais são as perspectivas do que é que vai levar para lá e tal? E o que é que tu dirias que seria aí um bom ponto de partida, assim, um livro ou um autor, uma autora que você indicaria para começar, talvez, essa jornada aí de conhecer um pouco melhor as nossas produções negras? Uhum. Olha, eu vou começar pela Santíssima Trindade do canal, né, que é a Carolina Maria de Jesus, e aí deixo a indicação do Quarto de Despejo. As outras personalidades, né, dessa Santíssima Trindade é a Conceição Evaristo e também a Angela Davis, e tem vídeos de livros de cada uma delas lá no canal. Gosto muito das três, elas dão um encaminhamento, né, uma linha editorial que eu gosto do canal. E se fosse deixar uma indicação, além dessas três, talvez o vídeo mais recente que a gente publicou no canal, que tem até ele aqui, esse livro aqui, Água de Barrela, de uma autora que eu gosto muito, que é a Eliana Alves Cruz. Inclusive, a gente tem um quadro lá no canal, que é o Litera Negra Convida, onde eu recebo algumas pessoas que eu gosto, que eu admiro, para a gente estar conversando um pouquinho sobre literatura e sobre as formas que ela possibilita a gente também não só estar pensando, mas construindo um mundo novo. Messias, a gente agradece a tua participação no Trilhas do Nordeste e até a próxima. Poxa, Helena, eu que agradeço, foi um prazer. Estamos aí, viu? Precisando. Vamos para mais um intervalo, eu volto já já. E estamos de volta com o programa. E a história que nós vamos contar hoje no Balaio é de Caruaru, cidade localizada no agreste de Pernambuco. Lá, o Teatro Experimental de Artes, o TEA, cultiva as artes cênicas há 60 anos e constrói a resistência da cultura popular no local. Vamos assistir! Com a missão de unir a arte e a educação, há 60 anos surgia em Caruaru, no agreste de Pernambuco, o que seria considerado hoje um dos maiores formadores artísticos no estado. O Teatro Experimental de Arte, o TEA, foi fundado em 16 de julho de 1962 pela pedagoga e atriz Arari Marrocos, pelo contador, ator e autor teatral Argemiro Pascoal
e outros artistas do Teatro de Amadores de Caruaru. Naquele mesmo ano, acontecia na cidade o Festival Universitário de Teatro, promovido pela Universidade Federal de Pernambuco e que, segundo Arari, despertou o interesse na formação do grupo. Aconteceu em julho e foi um aprendizado. Carecia dessa formação, porque a gente não sabia que existia formação para fazer teatro. Então, era um teatro muito intuitivo. Nós tivemos aula de técnica vocal, de figurino, de interpretação, de história de teatro, todas as ferramentas necessárias para se montar um espetáculo. Criamos o Teatro Experimental de Arte, um grupo, 8 ou 10, para dar continuidade a essas oficinas e dar outro rumo, participar para a formação. Além do objetivo de trazer para o agreste pernambucano a renovação artística, a trajetória do TEA está ligada à história das artes cênicas em Pernambuco. O grupo é o criador do Festival de Teatro Amador e Estudantil do Agreste, o FETEAG, promovido desde 1981, e do Festival de Teatro do Estudante de Pernambuco, o FESTEP, que acontece a partir de 2002. E seguiram com atividades ininterruptas, de 62 até 2020, quando, devido à pandemia, tiveram que parar as atividades. Além do teatro, o TEA também é uma escola para a vida. O ex-aluno e agora professor de artes cênicas da Universidade de Brasília, Jackson Silva, hoje dissemina no seu trabalho o que aprendeu nas salas do TEA. Eu poderia te dizer, Rodolfo, que eu sou o sonho encarnado de 1962, quando o TEA, Arari e Agemiro Pascoal criaram essa instituição. Se o desejo deles era capacitar pessoas jovens, carentes, na nossa sociedade completamente desigual, completamente desfacelada, né, politicamente, eticamente, eu sou uma dessas pessoas que o TEA sonhou e hoje consegue, de fato, ter uma mudança completamente na vida e continuar o legado, né, ser um agente social da transformação da nossa sociedade através da cultura e através da educação artística. Ao longo de sua trajetória, o TEA montou 50 peças entre clássicos internacionais e nordestinos, como o Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna, e ostenta, desde 2008, o reconhecimento de Patrimônio Vivo de Pernambuco. Eu digo que tudo que eu sou hoje, tudo que eu tenho hoje, o que eu construí hoje, parte do que o teatro me proporcionou, a visão de mundo, a visão de sociedade, o entendimento enquanto pessoa que o teatro trouxe para a minha vida. Para celebrar os 60 anos, o teatro apresentou a peça O Alto da Compadecida no centro da cidade. Vamos conferir a sugestão cultural dessa semana? Ela veio da jornalista pernambucana Lucila Bezerra e fala sobre ilustrações do artista José Cláudio, também pernambucano. Roda a vinheta. Oi, meu povo, eu sou Lucila, eu sou jornalista e sou repórter do Brasil de Fato. E eu vim aqui trazer uma indicação de livro. Esse livro aqui, do pernambucano Hermilo Borba Filho, 10 histórias do Nordeste sobre 10 desenhos do José Cláudio, que é um artista também pernambucano. Esse livro, ele inverte um pouco a lógica do que a gente está acostumado sobre ilustração e texto, porque as ilustrações do José Cláudio, elas eram feitas antes, e somente depois o Hermilo tinha acesso e contava a partir do que ele via, do que ele sentia, do que ele percebia daquelas indicações. É uma conversa que é muito gostosa de ler. E nessa edição, que é da editora CEP, ao contrário da edição original, traz não só os textos, mas também as ilustrações, para a gente também poder ter as nossas próprias impressões sobre as obras desses dois artistas. Leitura leve e gostosa. Gostei, Lucila. Lembrando que você pode participar do quadro também. Basta gravar um vídeo de até 1 minuto em forma horizontal com a sua dica cultural nordestina. Depois é só mandar para o WhatsApp do Brasil de Fato Pernambuco. O número é DDD 81 996060173. Já para sugerir pautas e outros conteúdos, é só falar no e-mail pautape@brasildefato.com.br.
A gente agradece a sua audiência. Você assiste esse e outros episódios nos canais do Brasil de Fato Pernambuco e da TVT no YouTube. Até semana que vem, sempre nas sextas-feiras às 9 da noite.